Pessoal, não tem como negar que a interpretação dos exames sorológicos contra o coronavírus, aqueles que medem os anticorpos contra a doença, é super confusa. Quem nunca ouviu falar na história de uma pessoa que teve contato com a doença, seja ficando com os sintomas, seja fazendo o exame do suave nasal, aquele exame do cotonete no nariz que mostra a presença de vírus no organismo, e que tenha 15, 20, 30, 40 dias depois feito um exame de sangue que mede os anticorpos e esse exame foi negativo, ou seja, a pessoa não tem o anticorpo no organismo. Até semana passada, nós médicos basicamente dávamos duas interpretações para essa situação. A primeira é que a pessoa simplesmente não tinha ficado imune, pegou a doença e não tinha criado os anticorpos. A segunda é que aquele exame poderia estar errado. Pois bem, como tudo na medicina, esse era um raciocínio simples demais para ser verdade. Recentemente, foi publicado esse artigo que eu estou mostrando aqui do lado. Artigo esse que fala sobre uma segunda via, uma via alternativa de defesa contra o coronavírus não relacionada aos anticorpos. Portanto, há uma segunda maneira do corpo se defender do vírus que não seja a presença de anticorpos, que não seja produzindo anticorpos. Maneira essa que a gente não consegue detectar no sangue. Portanto, uma pessoa pode sim pegar a doença ou entrar em contato com o vírus, ficar imune e, quando for medir lá os seus anticorpos, o exame vai dar negativo, porque provavelmente a via responsável pela imunidade daquela pessoa é essa via das células T que o artigo fala, como eu havia dito anteriormente. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso de entender, mas eu vou aqui tentar dar um exemplo mais didático para que você pegue a informação. Bom, para facilitar, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que o vírus é um país agressor que invada o Brasil, por exemplo. E o sistema imune é um conjunto de armas que vai defender o nosso país. Dentre essas armas, nós temos o anticorpo, que eu vou chamar aqui de míssil. Imagine que o Brasil, para ganhar essa guerra, use a diplomacia, use revólver, use metralhadora, use tanque de guerra, mas não use míssil. Provavelmente, se algum analista tentar inferir o resultado dessa guerra hipotética que eu falei pela quantidade de mísseis dispensados, ele vai errar o resultado. Ele vai imaginar que o Brasil perdeu a guerra, mas como na verdade eu falei que ele ganhou. Voltando lá para o nosso exemplo, eu disse para vocês que o anticorpo seria esse míssil. Por exemplo, isso é apenas um exemplo hipotético. Então, se a gente medir o anticorpo, a gente vai imaginar que um paciente, por exemplo, não está imune, quando na verdade ele pode sim estar imune, apenas utilizando outras armas para vencer o vírus. Espero que tenha ficado claro. Comente se você gostou, principalmente desse exemplo meio esdrúxulo que eu dei, mas eu espero ter ajudado na sua compreensão e no seu entendimento um pouquinho mais sobre o problema que a gente está vivendo. Um grande abraço a todos mais uma vez.